Luke achou nunca vir o traje de seu pai pelo lado de fora. Não de verdade. Por 6 anos ele o vestira. Todas as manhãs antes do turno, entrará em seu peito de metal, travar a coluna contra sua estrutura de pressão, sentirá as antigas garras neurais morderem os nervos de seus antebraços e escutar a máquina despertar ao seu redor com o mesmo protesto familiar de pistões, bombas, juntas congelantes e reparos ruins. Por dentro, o traje era um corpo. Por fora, parecia um cadáver. Ele pendia do pórtico de manutenção na baia 12, os braços abertos, o torso partido, as pernas presas em grampos de suspensão. Sem Luke dentro dele, sem o calor de um corpo vivo e o tremor constante da intenção humana correndo por seus cabos, a estrutura de mineração Mark IV parecia impossivelmente velha. O braço esquerdo não era original. O joelho direito fora substituído 2 vezes. O regulador de oxigênio ainda carregava a marca de queimadura do acidente que matara o pai de Luke. Na placa peitoral, sob várias camadas de tinta arranhada, o nome ***** permanecia visível em letras cinza pálidas. Luke ficou de pé abaixo dele segurando o tablet de transferência. A almoxarife esperava ao seu lado. Ela era uma mulher pequena, com cabelos prateados cortados rente ao crânio, velho o bastante para ter conhecido 3 gerações de mineiros, velho o bastante para ter parado de fingir que máquinas eram apenas máquinas. Pode assinar quando estiver pronto, disse ela. Luke não se moveu. Atrás deles, outros trajes pendiam na baia como gigantes de ferro dormindo em pé. Trabalhadores gritavam uns por cima dos outros. Drones de reparo rastejavam pelos andaimes. Em algum lugar, uma célula de fusão tossiu de volta à vida com um clarão azul. O mundo continuava. Luke encarou o traje. Meu pai morreu nessa estrutura, disse ele. A almoxarife olhou para a máquina. Eu sei. Minha mãe odiava isso. A maioria das viúvas odeia a coisa que traz o corpo para casa. Luke tocou o tablet de transferência com o polegar, mas não pressionou. Se eu me formar, eles me dão um novo. Vão lhe entregar algo mais leve, mais limpo e mais inteligente. Não é a mesma coisa. Não. Ela esperou um momento. Então retirou a placa de identificação do peito do traje e a colocou na mão de Luke. Fique com isso. Luke olhou para ela. Isso é permitido? Não. Ela fechou os dedos dele ao redor da placa. Morrer por colegas de trabalho também não é, aparentemente. Pela primeira vez naquela manhã, ele sorriu. Então assinou. O tablet de transferência soou uma vez. O traje não lhe pertencia mais. O pórtico subiu, levando a Mark IV de volta à fileira de máquinas à espera. Outro mineiro a herdaria. Outro corpo entraria na velha estrutura. Outra vida confiaria em suas juntas falhando e suas linhas de oxigênio remendadas. Luke observou até o traje desaparecer atrás de uma cortina de faíscas de solda. Então deixou as minas. O trem para Nova Olympus corria sob a crosta marciana. Luke já viajara em linhas industriais antes, mas nunca nos vagões de passageiros reservados para transferência administrativa. A diferença o constrangia. Os assentos eram largos. O ar era quente. As janelas, embora artificiais, projetavam uma imagem panorâmica suave da superfície acima, planícies vermelhas, cristas vulcânicas negras, poeira se movendo como fantasmas pelo horizonte. Nos trens de mineração não havia janelas. Só bancos. Só ruído. Só trabalhadores cansados demais para falar. Luke sentou-se rígido, com as mãos sobre os joelhos, com medo de se recostar e parecer confortável demais. À sua frente, um garoto da sua idade dormia de boca aberta, botas polidas, uniforme impecável. Na gola havia uma marca prateada de nível que Luke só vira em oficiais. Segunda linha administrativa. O garoto provavelmente nascerá sob um domo com árvores. Luke olhou para a própria gola. Cinza. Nível trabalhador. Ajustou-a sem pensar, enquanto o trem acelerava e a estação XAEA-12 desaparecia atrás dele. Pela primeira vez na vida, Luke se afastava do lugar onde todos que ele amava haviam morrido. Esperava sentir-se livre. Em vez disso, sentiu como se tivesse esquecido algo essencial dentro da montanha. Nova Olympus não parecia uma cidade. Parecia uma decisão.
A capital erguia-se sob 3 enormes domos de pressão fundidos na base de Olympus Monsenhor. Além dos escudos transparentes, a encosta colossal do vulcão desaparecia para cima em poeira e sombra, tão vasta que a mente não conseguia lê-la como uma montanha. Era mais como a parede do mundo. Dentro dos domos, tudo era ordenado. As estradas curvavam em arcos limpos. Torres governamentais se erguiam em colunas brancas, e linhas de trânsito se moviam sem maquinaria visível. Havia jardins. Jardins de verdade. Não musgo nutritivo em paredes de fábrica. Não tanques de algas de emergência. Árvores. Água. Grama. Luke parou no terminal de entrada como um homem vendo um milagre e tentando não demonstrar. Pessoas fluíam ao seu redor. Cadetes, oficiais, engenheiros, administradores. Ninguém encarava as árvores. Ninguém parava junto ao rio artificial que corria pelo salão central. Ninguém parecia grato por nada daquilo. Isso perturbou Luke mais do que a beleza. Uma voz ao seu lado disse: "Você parece estar planejando pedir desculpas ao chão." Luke se virou. Angel Valen estava ali com o uniforme da academia de uma cadete administrativa, os cabelos escuros presos firmemente atrás da cabeça, postura perfeita, expressão perigosamente divertida, e por um momento Luke esqueceu o ruído do terminal. "Você está diferente", disse ele. "Você também." Ele olhou para o próprio uniforme. Era rígido, cinza nas costuras, emprestado de um depósito de suprimentos que não esperara os ombros de um mineiro. "Eu pareço um painel de manutenção." "Você parece um cadete." "Não. Você parece uma cadete." "Eu pareço alguém que roubou as roupas de um cadete." Angel riu. Várias pessoas se viraram. Ela baixou a voz. "Não diga isso alto demais. Eles podem acreditar em você." Luke olhou de relance para a multidão. "Eles sabem?" "Sabem o quê?" "Que eu não pertenço aqui." O sorriso de Angel suavizou. "Todo mundo pertence a algum lugar antes de saber como." Isso soa como algo que seu pai diria. "Não. Meu pai diria que pertencimento se conquista." "E você?" "Acho que às vezes as pessoas são convidadas porque alguém finalmente percebeu que elas já eram necessárias." Luke não respondeu. Ela notou a placa de identificação em sua mão. "Do seu pai?" Ele fechou os dedos ao redor dela. "Sim." Angel assentiu uma vez, suavemente. Nenhum discurso. Nenhuma correção. Essa era uma das coisas que Luke sempre gostara nela. Ela sabia quando o significado exigia silêncio. Então os sinos da academia soaram pelo terminal. Angel se endireitou. "Vamos. A orientação começa em 20 minutos." Luke a seguiu até os portões da Academia de Operações Neurais. Acima da entrada, entalhadas em pedra marciana negra, estavam as palavras que toda criança sabia de cor: "A humanidade perdura pela independência." Luke repetira aquelas palavras desde que era velho o bastante para falar. Naquela manhã, passando sob elas, acreditava nelas completamente. A Academia dos Progenitores não era apenas uma escola. Era uma fábrica para o futuro. Seus corredores eram largos o suficiente para que esquadrões blindados marchassem por eles. Suas salas de aula foram construídas como centros de comando. Seus dormitórios lembravam quartéis suavizados por arquitetura educada. Por toda parte havia estátuas, estandartes, placas memoriais e telas exibindo os rostos dos fundadores originais de Marte, os progenitores. Eles olhavam das paredes como ancestrais e juízes. Luke reconhecia a todos. As crianças aprendiam seus nomes antes de aprenderem mecânica orbital. Abraham Kessler, arquiteto do Êxodo. Helena Voss, primeira engenheira de terraformação. Elias Morgan, comandante da frota ocidental. Thomas Vale, fundador econômico da colônia. E, acima de todos, os 2 primeiros profetas da fronteira vermelha, Donald Trump e Elon Musk, cujos discursos pré-êxodo eram citados a cada dia dos fundadores como o primeiro aviso de que a Terra perderá a vontade de permanecer humana. Em Marte, suas imagens não eram políticas. Eram míticas. Pertenciam à era antes da queda, quando grandes homens haviam olhado para um mundo moribundo e ousado nomear outro. Luke vira seus retratos a vida inteira em escolas, refeitórios de ração e depósitos de mineração.
Mas ali eles eram representados em bronze. Imensos. Intocáveis. Sob a estátua de Musk, uma inscrição dizia: as estrelas pertencem àqueles que constroem o futuro. Sob a de Trump, a fortuna favorece os fortes. Luke desacelerou ao passar por elas. Angel percebeu. Você nunca viu o salão dos fundadores. Não assim. Sempre deixa as pessoas quietas na primeira vez. Luke continuou olhando para cima. Você acha que eles sabiam? Sabiam o quê? Que as pessoas ainda estariam dizendo seus nomes 200 anos depois. Angel considerou a pergunta. Meu pai diz que homens assim agem porque a história já está observando. Luke franziu levemente a testa. Isso parece solitário. Angel olhou para ele como se ele tivesse respondido em uma língua que ela quase compreendia. Então um grupo de cadetes passou empurrando por eles. Um deles olhou para a gola cinza de Luke. Entrada do trabalhador? Os outros riram baixo. Não alto o bastante para virar incidente. Alto o bastante para ser ouvido. O rosto de Angel endureceu. Luke continuou andando. Ela o alcançou. Você não precisa ignorar isso. Eu sei. Então por que ignora? Ele deu de ombros. Por que eles querem que eu ouça? Não que responda. E isso torna aceitável? Não. Ele lhe deu um sorriso pequeno e cansado. Torna familiar. Angel não disse nada depois disso. O dormitório designado a Luke continha 8 beliches, 8 armários de armazenamento e uma escotilha estreita mostrando uma imagem simulada de Phobos cruzando as estrelas. 7 cadetes já estavam dentro quando ele entrou. A conversa parou. Não dramaticamente. Não hostilmente. Simplesmente parou. Luke colocou a bolsa no único beliche vazio. Um cadete de ombros largos e cabeça raspada olhou para ele do outro lado do quarto. Steve Jones, disse ele. Luke achou. Eu sei. Luke fez uma pausa. Sabe? Você quase morreu em XAEA-12. Passaram as imagens do resgate durante a semana de seleção. Outra cadete, Sarah Palmer, ergueu os olhos de uma luva de interface desmontada. Você é o mineiro. Luke assentiu. Um deles. Jones sorriu de canto. Não. Você é o que arrastou aquele cara debaixo de uma viga de sustentação depois de desobedecer ao protocolo de evacuação. Parece pior quando você diz assim. Era pior quando os instrutores disseram. Usaram você como exemplo. Luke sentou-se no beliche. De quê? Depende do instrutor. Sarah encaixou a luva de volta. O meu chamou você de corajoso. Jones recostou-se. O meu chamou você de ineficiente. Uma garota perto da janela se virou, seu nome era Evelyn Fisher. O uniforme dela carregava a marca azul do nível científico, e sua expressão sugeria que ela estava acostumada a ser a pessoa mais inteligente em qualquer sala. As duas coisas podem ser verdade. Luke olhou para ela. Podem. Sim. Você salvou uma vida e arriscou a estabilidade da missão. Ele era a missão. Evelyn piscou. Não. A missão era a evacuação. Jones riu. Ah, isso vai ser divertido. Sarah ergueu uma sobrancelha para Luke. Você sempre discute com a doutrina antes de desfazer as malas? Luke abriu a bolsa. Só se a doutrina começar. Pela primeira vez, o quarto relaxou. Não completamente. O suficiente. Naquela noite, a primeira refeição foi servida no refeitório dos cadetes. Luke fora avisado de que a comida da academia era melhor do que a das minas. Não fora avisado de que pareceria obscena. Pílulas de proteína recém-hidratadas. Legumes de verdade. Conservas de frutas. Água limpa sem gosto mineral. Ele pegou apenas uma porção no início, porque era assim que mineiros comiam. O suficiente para continuar trabalhando. Nunca o bastante para sugerir expectativa. Johnny se jogou no assento ao lado dele com uma bandeja empilhada. Você sabe que a segunda porção não é traição. Luke olhou ao redor. Todo mundo pode pegar mais? Isto é a academia.
Eles querem nossos cérebros funcionando. Luke hesitou. Então voltou para pegar mais. Do outro lado da mesa, Evelyn observava com atenção demais. Luke percebeu. O quê? Nada. Não, o quê? Ela pareceu constrangida. Nunca vi alguém desconfiar de comida. Luke quase riu. Então percebeu que ela falava a sério. Pousou o garfo. Nos campos de mineração, comida sobrando significava que alguém errou a conta ou que alguém não estava comendo. A expressão de Evelyn mudou. Por um momento, a academia, os uniformes, as estátuas e os slogans desapareceram. Ela era simplesmente uma jovem percebendo que outro cidadão da mesma civilização havia vivido em um mundo diferente. Jones quebrou o silêncio. Bem, se culpa melhora o sabor, a culinária de Nova Olympus está prestes a ficar espetacular. Sarah o chutou por baixo da mesa. Ele se encolheu. O quê? Estou ajudando. Luke riu apesar de si mesmo. Pela primeira vez, sentiu-se acolhido. A manhã seguinte começou antes do nascer do sol. Uma sirene estilhaçou a escuridão do dormitório. Luke acordou instantaneamente, já procurando um capacete que não estava ali. Ao seu redor, os outros gemeram, xingaram e tropeçaram para fora da cama. Jones rolou de lado. Se os progenitores queriam que acordássemos às 5, deviam ter construído uma espécie melhor. Sarah atirou uma bota nele. Os cadetes se reuniram no pátio de treinamento sob uma cobertura de pressão transparente. Além dela, Marte jazia frio e vermelho sob uma fina lavagem de amanhecer. Instrutores percorriam as fileiras inspecionando uniformes. Luke ficou entre Jones e Evelyn, costas retas, olhos à frente. A instrutora-chefe, comandante Liana Graves, dirigiu-se a eles de uma plataforma elevada. Vocês foram selecionados para o programa de operações neurais porque alguém acredita que talvez sejam úteis. Ela deixou a frase assentar. Não confundam isso com serem especiais. Ninguém se moveu. A maioria de vocês está aqui porque suas famílias os prepararam. Alguns porque suas notas foram excepcionais. Uns poucos porque suas linhagens políticas seriam inconvenientes demais para ignorar. Seus olhos passaram por Luke. E um ou dois porque Marte gosta de histórias românticas sobre heroísmo. Vários cadetes olharam para ele. Luke não reagiu. Graves continuou. Deixem-me corrigir esse erro imediatamente. Heroísmo não é qualificação. Obediência não é coragem. Sacrifício sem disciplina é desperdício. Ela começou a caminhar pela primeira fileira. O cinturão de asteroides não recompensará boas intenções. A Terra não poupará vocês porque seus motivos são puros. A maquinaria não perdoará sentimentalismo. O vácuo não negociará. Ela parou diretamente diante de Luke. Cadete Ashore. Sim, comandante. Se você receber uma ordem de evacuação e vir um trabalhador preso atrás de você, o que faz? O pátio ficou em silêncio. Luke sentiu todos os olhos sobre ele. Sabia a resposta correta. Também sabia a sua. Avalie se o resgate é possível. A expressão de Graves não mudou. Errado. Você obedece à ordem de evacuação. Luke não disse nada. De novo. Se você receber uma ordem de evacuação e vir um trabalhador preso atrás de você, o que faz? Luke olhou reto à frente. Avalie se o resgate é possível. Jones fechou os olhos como se estivesse testemunhando uma morte evitável. Graves se aproximou. Você não está mais nas minas. Não, comandante. Você não é livre para improvisar. Não, comandante. Você não está aqui para satisfazer sua consciência. Luke finalmente olhou para ela. Então para que serve a minha consciência? O silêncio depois daquela frase foi total. Graves o estudou. Por um longo momento, Luke achou que ela talvez o dispensasse na primeira manhã. Em vez disso, ela se virou. Façam-nos correr até alguém vomitar. Os cadetes correram. Jones passou por Luke no meio da primeira volta. Eu vou odiar ser seu amigo. Luke, já sem fôlego, conseguiu responder. Somos amigos? Não se você continuar falando.